Pessoal, boa noite. Mais um podcast, Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. Esse é o nosso 5º episódio e a gente trouxe como tema a PEC 76 de 2019, que inclui a Polícia Científica na Constituição. Então, para falar sobre esse tema, a gente convidou a Érica Brito. Érica Brito, que é perita criminal aqui no Maranhão, vice-presidente da Associação Brasileira de Criminalística e diretora do ICRIM São Luís. Seja bem-vinda, Érica. Boa noite, Carol. Boa noite a todos aí que nos assistem. Como a Carol falou, né, eu me chamo Érica Brito, sou bióloga, também graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Entrei na perícia no concurso 2012, né, e a gente assumiu ali no ano de 2014, já atuando ali na seção de morte violenta, acidente de trânsito e meio ambiente por ser bióloga, né? E aí já me envolvi nas questões da associação local, fui presidente da Apotec também, na gestão anterior de doutora Carol, e sempre ali a nível nacional batalhando pelas causas da perícia oficial, né? E aí, nessa última gestão, estou como primeira vice-presidente. Isso, então, Érica, a gente vai focar hoje na Érica, vice-presidente da ABC. Certo. Então vamos falar um pouco do que é a Associação Brasileira de Criminalística, como é que a associação atua, quais são hoje as principais lutas da associação. Então, a Associação Brasileira de Criminalística, ela representa, né, um colegiado que representa todos os estados do Brasil, todas as associações e sindicatos dos estados, né? A gente está ali no Congresso Nacional batalhando pelas causas da perícia, né? A principal delas é a PEC, mas não só essa. Então a gente tem as nossas assessorias, né? Então a gente tem a assessoria parlamentar que fica ali fazendo um rastreio de tudo que envolve a perícia. Então, lei orgânica da Polícia Civil, lei orgânica da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, a gente está apoiando, tá acompanhando, apoiando aonde deve acompanhar, modificando o que interfere um pouco ali nas atribuições da perícia. Então, nós somos os vigias, né, a nível nacional das causas periciais, né? Então, em relação a porte de arma, né, o novo decreto que está por sair, que é importante para a perícia, porque senão a perícia ela vai precisar deixar de custodiar todas as armas no estado, deixar de fazer os exames balísticos, que são essenciais para a persecução penal, para a investigação, né, dos inquéritos policiais. E aí a gente precisa acompanhar e fazer esse acompanhamento de perto, né? Uma vez por mês eu estou junto ao presidente da associação nessas reuniões, nessa busca e fomento da perícia oficial para os senadores e deputados de todo o Brasil. Érica, muito interessante, né? Eu já, como presidente aqui do Maranhão, estou sempre também acompanhando o trabalho da ABC e eu vejo o tanto que é complicado essa articulação em Brasília. Na verdade, Érica, tu falou uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, como a gente rastreia tudo que interessa pra gente, porque, gente, é muita coisa. Então, esse trabalho de saber tudo que está acontecendo dentro do Congresso e o que a gente precisa intervir, precisa alterar ou precisa, enfim, participar, não é fácil. Por isso que tem a questão das assessorias, né, parlamentares, que hoje a ABC tem essa ajuda nesse rastreio, é isso? Como é que funciona essas assessorias? Então, como os presidentes e vice-presidentes e toda a diretoria da ABC, você também é uma das nossas diretoras, eu sou né? Suplente, gente. Porque eu sou suplente, não disse. Nós estamos atuando nas nossas atividades no nosso estado, né? Eu estou diretora do Instituto de Criminalística, então não tem como ser diretora aqui e ficar acompanhando tudo a nível nacional. Isso. Então essa assessoria, ela faz de fato esse rastreio e muito mais entre de terça a sexta, a gente precisa estar ali
full time mesmo, porque às vezes meia-noite o assessor tá ligando, entra aqui, fala com o deputado tal, com o senador tal, porque tá acontecendo isso, porque eles não param de trabalhar lá, então a gente também tem que ficar trabalhando aqui, né? Fazendo essa articulação mesmo que de longe. Não, eu achei super interessante para as pessoas saberem o quanto é importante. Porque às vezes o perito, eu falo muito assim, quando eu era perita, apenas uma perita operacional do local, eu não tinha a ideia da dificuldade, da complexidade, do gasto que é. Dos chás de cadeira que a gente leva. Gente, o chá de cadeira, as pessoas não sabem. Eu passei, vou falar aqui porque não é segredo. Eu fui visitar um secretário, o chá de cadeira foi de 9 da manhã às 6 da tarde. E você tem que entrar linda, sorrindo, porque você tá ali, porque você que quer falar com ele, não é ele que quer falar com você. A demanda é nossa. A demanda é nossa. A gente é que tem que mostrar as nossas necessidades e fazer o convencimento, né? Então a gente precisa falar isso, porque muitos peritos assistem o podcast, então, gente, podem ter certeza que não é uma tarefa fácil. Não, na verdade. Inclusive, estou diminuindo o tamanho do salto, viu? Porque a gente, mulher, tem aquela história de a gente botar um salto e ficar linda, né? Mas da última vez que eu tava lá. Andar aquele congresso inteiro de salto. Agulha não dá, estamos diminuindo o tamanho do salto. Exatamente. Ainda tem isso, a gente enche, o congresso é imenso. A gente roda aquele congresso todo. Eu já tava, da última vez eu torci o pé, fui de rasteira, e mesmo assim meu pé tava extremamente inchado. Então, gente, é só pra falar um pouquinho do trabalho aqui da ABC. Então, Érica, mas o foco hoje é falar sobre a PEC. Certo. A PEC 76 de 2019. A mulher trouxe até uma Constituição Federal. Deixa eu contar pra vocês por que eu trouxe isso. a PEC 76 de 2019, que inclui a polícia científica na Constituição. Então, primeira coisa... Gente, eu trouxe a Constituição, deixa eu mostrar pra vocês. Porque, assim, foi muito interessante isso aqui. Isso aqui eu ganhei de um deputado agora lá em Brasília. Fui visitar um deputado, aí eu, olha, porque a PEC, aí ele... Doutora... Aí pediu pro assessor dele, traz aqui uma Constituição, vem cá. Doutora, me explica bem aí, o que a senhora quer pra alterar? Me diz aqui. Então, gente, pra vocês saberem como é que é a vida real, Érica, vamos lá, Érica. Qual é a alteração que a PEC propõe? Qual é a alteração que a PEC 76 de 2019 propõe? Aqui nesta Constituição. Está aqui, minha amiga. Se você quiser olhar, pra ficar mais fácil pra você. Vou te mostrar pra tu apontar pro deputado da próxima vez. Artigo 144, parágrafo 2º, onde tem o parágrafo 4º, onde tem ali Polícia Civil. É Polícia Civil e Polícia Científica. Mas é bom a gente contar um pouquinho do histórico, Carol, pra dizer como que a gente chegou nessa. Isso. A gente vem batalhando... pela constitucionalização da perícia oficial desde 2009. A gente tem outras PECs na Câmara, né, Federal, apensadas. Porém, elas são cheias de vícios, porque elas ferem o Pacto Federativo, elas envolvem a Polícia Federal, né? Isso, então, a gente de conversar com senadores e deputados, foi visto a possibilidade, né, de fazer uma PEC com a apresentação do Senado, e aí sanando esses vícios que existiam nas PECs da Câmara, né? Então, por que ali junto da Polícia Civil no inciso 4º? Uma pergunta que todo mundo faz. Por que a gente vai ficar Polícia Civil? Alteração, então, Érica, no artigo 144, inciso 4º, onde está lá Polícia Civil, viria Polícia Civil e Polícia Científica. Por que junto, Érica? Por que junto? Porque não obriga o Estado a fazer essa alteração. Faculta, né? Não fere o Pacto Federativo, né? Não é o governo federal obrigando o Estado a criar a Polícia Científica, aos moldes do que está no inciso 5º, né? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, sim, que era junto, né? Só eram 2 estados antes que eram separados, acho que Rio de Janeiro e o outro, acho que é Paraná, parece que é Paraná e Rio de Janeiro. E hoje só São Paulo, que ainda está junto e já está em vias de separação. Então vai ficar no mesmo os moldes da separação. Exatamente. Né? Polícia Militar e Bombeiro. O Estado. Por não obrigar o Estado, eu não estou ferindo o Pacto Federativo e também não causa um aumento orçamentário naquele estado. Que é muito importante, porque os deputados, gente, a primeira coisa, inclusive esse deputado que me deu a Constituição, o assessor dele perguntou, vem cá, o que isso aqui impacta? Tem um dinheiro envolvido? Eles perguntam muito, gente. Quando a gente vai visitar, primeiro a gente tem geralmente
uma conversa com o assessor que já faz várias perguntas e quando chega para ele, os deputados são mais objetivos. Exato. O que é tanto que depois que eu expliquei para ele ligou até para a mulher dele, que é senadora. Não, já concordo com isso daqui, minha mulher também vai votar a favor. Maravilha! Então, assim, para vocês verem como eles são muito, assim, objetivos e quando realmente não interfere no orçamento... Não interfere no orçamento. Não tem problema. O que acontece é que nos estados onde a perícia oficial está dentro da Polícia Civil... em 7 estados brasileiros. É uma realidade nacional, né? Dos 27 estados brasileiros, 20 têm autonomia. Somente 7 estão dentro da Polícia Científica, né? Da Polícia Civil, desculpa. Isso. 7 estados estão dentro da Polícia Civil. Dos 20 estados que estão fora, 10 estão totalmente fora, né? E totalmente fora é o que, Érica? Eles estão dentro da Constituição Estadual deles lá como órgão de segurança pública, porém eles não estão fomentados a nível federal. Então eles perderam vários dos seus direitos. Enquanto policiais, né? Perderam porte de arma. Que é o que mais perguntaram no Instagram, como é que fica o porte de arma. Perderam aposentadoria especial, isso. Perderam previdenciário. Então, assim, eles tiveram, mas optaram por esse modelo por quê? Pensar muito mais no social do que no pessoal, né? Então, a gente pode ver dos estados que são autônomos há muito tempo o quanto a perícia cresceu, né? É até o que eu vou te perguntar. O quanto a perícia está interiorizada. Então, eu tenho o perito oficial lá no interior do estado e aquele suicídio ou provável suicídio, né? Ou que pode ser forjado ou não, ele é sim examinado pela perícia local e dito se de fato for um suicídio ou não. Porque o que a gente vê no interior do Maranhão hoje é o povo, é um suicídio. Tem possibilidade dele se suicidar no quarto e a arma aparecer embaixo do fogão na cozinha? Bora, já não é, né? A gente não foi lá, não viu, mas Isso é recente, tá, gente? É real. Aconteceu comigo agora, tem 3 semanas. Uma pessoa me ligou, acho que todo mundo sabe que eu sou perita, e a gente sabe que a realidade do Maranhão, a gente não tem interiorização. Aí morreu um parente dessa pessoa que me mandou a mensagem. E aí, gente, eu vou entrar numa situação um pouco complicada. A Polícia Civil foi no local e algum membro, não sei quem, disse, olha, isso aqui não está parecendo suicídio, isso aqui está parecendo homicídio. Porém, não é uma perícia que eu fiz. Eu olhei as fotos, dei uma olhada, eu falei, olha, aparentemente não é uma perícia, porque, claro, eu precisaria ter ido no local. Eu não estou conseguindo ver elementos que me façam pensar em um homicídio. E também não é tarefa nem do delegado, nem do investigador dizer o que aconteceu. Então, assim, eu quero falar com isso, o prejuízo que existe, gente, é emocional, porque isso deu um problema familiar, porque tinha 2 membros da família dentro da casa, quando essa pessoa possivelmente se suicidou, que eu falei, olha, eu acho que isso aqui tá bem característico de suicídio, tá? Tinham 2 pessoas em casa, então assim, teve uma briga familiar por causa disso, por causa de uma consideração que alguém da Polícia Civil fez, dizendo que achava que aquilo ali poderia ser um homicídio. Gente, eu não sei do desenrolar. O que eu quero falar com a história mais é dizer que a gente precisa dessas respostas para a sociedade, porque, gente, perder uma pessoa sem nem saber como, sem nem ter condições de trazer para o IML de São Luís para poder fazer. Era o interior longe. Fazer a necrópsia e dizer se de fato... Não teve. Né? Não, foi só um trabalho, assim, aquela polícia que geralmente nem é do próprio... Aquelas polícias, a delegacia que não era nem de lá, foi de outro município. Isso é uma dificuldade muito grande no interior do Maranhão. Mas eu falo assim que... Imagina, gente, emocionalmente uma pessoa dessa que já perde um ente familiar, não tem o direito nem de saber o que aconteceu. E ainda é acusado de ter feito, e ainda levantou a suspeita familiar que eles estariam até envolvidos, uma das pessoas, eu não lembro bem a história, envolvidos nisso. Então é só para ilustrar que é real, porque eu recebo sempre mensagens, mas enfim, não vamos nem mais esticar essa história, é só para falar sobre a necessidade. Todo podcast, Érica, sempre cai na situação da necessidade da interiorização. É só para... Mas ela é importante. A luz dela é importante. Eu posso dizer assim, o Maranhão, ele recebeu autonomia em 2020. Isso. Né?
então governador Flávio Dino nos concedeu a autonomia aqui no Maranhão, e de 2020 para cá, ou seja, 2 anos e pouquinho, nós já conseguimos interiorizar a perícia oficial no Maranhão, né? A gente tinha polos Imperatriz, Timon e São Luís. Sim. Hoje a gente tem núcleos de medicina legal em Açailândia, em Balsas, em Santa Inês. Da forma como a gente... Não da forma como a gente queria funcionar, mas da forma como a gente consegue funcionar. E a gente já consegue prestar algum tipo de serviço no interior do Maranhão. Imagina você ter de sair de Santa Inês para cá, para São Luís, fazer o exame de seguro DPVAT, entrando numa fila que anteriormente era uma fila de 6 meses. É isso que todo mundo o acidente era hoje, daqui a 6 meses é que eu vou ter um atendimento na medicina legal. E hoje você faz lá no polo, na mesma semana que você foi acidentado, né? Então essa interiorização é importante. E a gente percebe que os estados que primeiro saíram, se tornaram autônomos, eles têm muito bem fomentado tanto a parte tecnológica quanto a parte da interiorização. Isso. Então, eles estão muito melhores estruturados. Os 10 outros, né, dos 20, eles estão num modelo híbrido. Que modelo híbrido é esse? Vamos falar dos modelos de autonomia. De autonomia. Então, é dos 27 estados. 7 estão dentro da Polícia Civil, 10 estão totalmente fora, autônomos, e 10 estão no modelo híbrido. O Maranhão é um modelo híbrido. O Maranhão é um modelo híbrido. Por quê? Porque o nosso governador é um ex-jurista, então ele é muito legalista, né? Bom, vocês não estão na Constituição Federal, então vamos ver um modelo em que em que eu possa conceder essa autonomia aqui no Maranhão, que eu não vá ferir a Constituição. Sim. Né? Então, esse modelo é o modelo da Bahia, é o modelo de Minas, em que a gente é órgão dentro da Polícia Civil, respondendo direto ao secretário de Segurança Pública, né? E aí, esse modelo, com esse modelo, a gente conseguiu um orçamento. Esse orçamento veio de onde? É o mesmo orçamento que a perícia oficial já utilizava de recurso dentro da Polícia Civil. Então, não onerei o Estado em nada. Eu peguei aquele quinhão que a Polícia Civil deveria utilizar para perícia. Isso, pegou teu pedaço do bolo. Peguei meu pedaço do bolo e trouxe para cá para que eu conseguisse gerir. Por quê, Érica? Porque já não é muito, Carol, né? Já não é muito. Ainda vou dividir muita necessidade as polícias têm. Então, um equipamento da perícia oficial, ele é muito caro. Ele é de 500 mil para cima. Vamos falar o que a gente fez um podcast agora, 2 podcasts falando do Sinab. Do Sinab. O Sinab é 12 milhões hoje, ele falou que teve o preço, ele falou em 3,8. O que acontece? O equipamento. Não sei se tem outros custos, porque ainda teve outros. Não é que é outros custos. É como o governo federal comprou mais, acho que quase 30, foram muitos equipamentos em formato de ata. Né? Sim. E aí baixou esse preço de 12 para quase 4 milhões. Mesmo assim, vamos botar então na hipótese de 3,8, é caríssimo. E você vê que é um equipamento, gente, pequeno, assim. Então, o que a gente vê pequeno nas polícias, onde a polícia científica ainda é dentro da Polícia Civil, né? É que, ao invés de eu gastar, né, investir 3,8 milhões na polícia, eu vou investir 3,8 em um equipamento para perícia, eu vou comprar viatura, eu vou comprar colete balístico, eu vou comprar armamento. Então é o que a sociedade vê, mas é o que a gente costuma dizer, é um enxugar de gelo. Por quê? Porque não adianta eu mobilizar toda a polícia militar para fazer a prevenção, porque todas as polícias têm suas atribuições, tá, gente? Não adianta eu mobilizar toda a polícia militar para fazer a prevenção e observar que ali está acontecendo algo, chamar a polícia civil, fazer todo aquele processo de investigação. Digamos, peguei um grande traficante de droga. Não produziu as provas. Mas eu não trouxe essa droga pro laboratório, e no laboratório eu não tenho o equipamento que vá confirmar que aquilo realmente é uma droga. E aí eu não produzi a prova material. Sim. E todo esse trabalho, que às vezes é de anos de investigação, ele cai por terra. Então eu estou enxugando gelo se eu não conseguir fomentar a perícia oficial, a polícia científica, da forma devida. E por que não chamar aqui no Maranhão logo polícia científica? De onde surgiu esse nome, né? Vamos falar qual a origem do nome. Polícia Científica. A gente fez, enquanto Associação Brasileira de Criminalística, logo quando a gente foi
mudar a PEC da Câmara para o Senado, uma pesquisa. Eu participei dessa pesquisa. Com todos os, lembrem que a gente representa as associações e sindicatos estaduais. Sim. Então a gente fez uma pesquisa com as associações e sindicatos para ver qual o melhor nome, né, para a gente chamar ali a nossa força de segurança, porque nós, pelo Sistema Único de Segurança Pública, somos considerados uma força de segurança. Sim. E aí foi definido pelos estados, em maioria, que nós deveríamos ser chamados de polícia científica, porque o que a gente faz é pautado na ciência. Na ciência, né? perfeito. É utilizando a metodologia científica. E aí ficou polícia científica. Mas por que no Maranhão a gente não foi logo chamado? Essa que é a pergunta. Por que, considerando que essa pesquisa da ABC foi em 2018, porque foi eu participei... 2018. E aí foi acordado, foi eleito que o nome seria Polícia Científica. E aí o Maranhão teve autonomia em 2020, né? Já numa data posterior à PEC nacional, a PEC de 2019, que já falava da Polícia Científica, que é essa PEC que a gente está tratando hoje. Então, por que o Maranhão não seguiu essa recomendação, essa ideia da PEC e colocou perícia oficial de natureza criminal? Aí eu volto para a legalidade da coisa, né? Foi um nome escolhido por associações e sindicatos, mas o que tem a nível federal que institua uma nomenclatura para perícia é a 12030. E lá diz perícia oficial de natureza criminal. Então, para que a gente não criasse uma inconstitucionalidade no estado do Maranhão, os nossos gestores à época, tanto da perícia quanto o secretário de segurança, quanto o próprio governador Flávio Dino, eles optaram pelo nome que já está instituído de forma federal, pela 12030, que é Perícia Oficial de Natureza Criminal. E é como nós nos chamamos. Mas isso impossibilita que um deputado estadual, com afeição, legalista também, mas que seja muito mais pelos direitos sociais e humanos, que é o que a perícia defende, né? O nosso trabalho, ele vai resguardar esses direitos sociais e humanos. Então, que um deputado venha tomar para si a causa da perícia oficial e colocar na nossa Constituição Estadual Polícia Científica, nada impede. Então ficaríamos podemos ainda ser Polícia Científica do Maranhão, que é uma dúvida que a gente tem. E também, Érica, falando disso, tem uma resolução do Conselho de Dirigentes com o DPC que fala sobre a normatização da questão da cor, do nosso vestimento. Nós estamos em homenagem, tá? Eu não tô assim muito no azul, eu não tô no azul. Mas eu tô no azul da Apotec, então eu vim no azul da Apotec, a Érica veio no azul da ABC, da perícia oficial. Da perícia oficial dessa resolução. Então ela diz, inclusive, que a cor... Ela fala o modelo, né? O brasão, que é um brasão dourado, né? Que você mudaria somente, colocaria só o símbolo do estado, que a blusa é azul, tem aquela calça cargo, né? Uma calça... É cargo, né? Cargo. E tem a bota, como o perito tem que se vestir, como tanto ser identidade visual, socialmente quanto de forma tática, né? Então, toda a perícia em todos os estados brasileiros, ela carece de uma normatização. Sim. Né? Então, a gente tem aqui o Instituto de Criminalística, que a gente chama de ICRIM. Em todos os outros estados, eles se chamam de IC. Sim. Né? Aqui a gente tem o IML, que é maioria em todos os estados, mas lá no Ceará é IMOL. Então, até a nomenclatura, ela é diversa. Então, isso dificulta também para quem está ali na persecução penal. Meu Deus, o que é um IMOL? Né? Porque, às vezes, as provas, elas são emprestadas. O caso aconteceu no Ceará, mas, por algum motivo, eu estou pedindo danos morais em Brasília, empresta a prova. Aí, o povo, o que é um IMOL? Né? Porque normalmente se conhece por IML. Então, eu nem sabia. Tô sabendo agora, gente. Tá vendo? Nem tudo a gente sabe. Então, assim, a gente precisa fomentar a padronização a nível nacional. Então, o Conselho Nacional de Dirigentes, ele é muito alinhado com a Associação Brasileira de Criminalística e a gente conversa sobre isso. Além disso, existe o que a gente chama de identificação visual. Sim. Quando você está num local de crime, você sabe quem é o policial militar porque eles têm um fardamento específico. Você sabe quem é o bombeiro militar porque eles têm a cor e o fardamento específico. Sim. Então, se pensou em identificar a perícia oficial, a polícia científica. Por quê, gente? Eu já levei
guarda-chuvado em local de crime. Porque Não, o que mais a acontece? primeira foto que a gente faz é aquela panorâmica de como a Sim. gente encontra o local. Então eu já cheguei fotografando, lá vem a velhinha tacando o guarda-chuva em mim. Então essa padronização é importante pro perito também não apanhar no local. Gente, acontece muito. Todas as vezes que eu ia, coisa que eu não deixava de fazer era de ir com a camisa. Gente, é necessário. A gente chega ao local de crime, que é quase um espetáculo no Brasil. A gente quase não consegue nem acessar o local do crime, porque é tanta Bem gente isso. para olhar. Então, se a gente não se identificar, fica muito difícil você fazer o trabalho. E essa identificação visual, ela é exatamente para isso, para facilitar e ela ser de um reconhecimento nacional. Né? Eu sei que ali onde eu estiver vendo a blusa azul, a calça caqui, aquela cor de bota, ali eu tenho um perito criminal. Além disso, na resolução também traz modelos, né, para viatura, não tem? Traz modelos para viatura, para plotagem. Tem Maranhão ele já está adequando, só não com o brasão, porque a gente não é polícia, não colocou, instituiu a polícia científica, para estar lá a perícia oficial. Mas eu espero que sejamos Polícia Científica do Maranhão. Vamos normatizar isso, que vai dar certo. A nossa associação, ela vai atrás de um deputado bem legal. A gente vai encontrar esse deputado. Eu tô pensando aqui, quem vai ser esse deputado? Para abraçar a causa. Não, mas vai dar certo, eu tenho fé, meu Deus. Gente, Érica, eu vou te pedir, a gente tava conversando aqui antes, gente. Porque assim, a gente eu sou muito impaciente, né? A gente fala, meu Deus do céu, que dificuldade de aprovar uma PEC. Será que é só com a gente, Érica? Será que é realmente muito difícil aprovar uma PEC? Estava conversando com uma amiga ontem, e ela é policial penal, e ela estava me dizendo, falando, amiga, desde 2004, eu já usava uma camisa para ser policial penal. Então, vocês têm ideia, gente, do tempo que tem para a gente conseguir essas conquistas, né, dentro do Congresso Nacional. Então, só para diminuir a ansiedade aí dos peritos, porque não é fácil. Não, porque a Polícia Penal, inclusive, a gente estava conversando e descobriu que eles devem ter pensado, feito alguma coisa, porque eles saiu tinham de 2000, PECs, eles tinham outras PECs saiu anteriores. Em 2019 e foi aprovado em dezembro de 2019. Nossa, foi rápido? Não. A colega mesmo falou que desde 2004 ela veste a camisa. Ela mandou uma foto pra mim. Gente, desde 2004, ela até fez uma palestra uma vez, eu até participei desse evento, no mesmo evento dela, e ela explica, de agente penitenciário a policial penal. Então, assim, a luta deles foi de muito tempo. Então é para as pessoas entenderem que a nossa luta também é antiga, né? A nossa luta é bem antiga. A nossa luta é bem antiga, sim, mas respondendo a tua pergunta, nós estamos falando da nossa Carta Magna. Então né? a alteração mais difícil é uma mudança de Constituição. É uma mudança de PEC, Constituição. Né? Uma emenda à Constituição. É a nossa Constituição Federal, é o que rege todas as outras legislações. E como tramita a PEC, Érica, para as pessoas entenderem como para ver também a dificuldade que é essa aprovação, como é que ela tramita ali dentro do Congresso Nacional. Ela passa, tanto no Senado quanto no Congresso, eles têm comissões, né? Então eu tenho a Comissão de Segurança Pública, eu tenho a Comissão de Constituição e Justiça. Então ela vai passando por essas comissões. A nossa está na Comissão de Constituição e Justiça. Foi apresentada e aí teve pandemia. Isso já é uma história bem longa, né? Mas a gente pode dizer que, por ser a Constituição Federal, o critério é bem maior. Né? Então, teve várias audiências públicas, a gente tem algumas resistências em relação às outras forças de segurança, a uma força de segurança que é a próxima que era a pergunta, que não aceita bem. Por que não aceita bem? A gente pode dizer que a Polícia Civil era o nosso único cliente, né? A gente atendia a Polícia Civil. E com a constitucionalização, com a autonomia, a gente passa a atender as outras forças de segurança e o Ministério Público e o Judiciário também, de forma direta, sem intercepção, né? Sem passar pela Polícia Civil. De uma certa forma, a gente diminui também o trabalho deles, né? Porque eles não vão estar pegando todas as causas, além das deles, as da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, Ministério Público. Então, a gente já pode ser requisitado de forma direta por essas outras forças de segurança, né? Outra coisa é o orçamento, né? Eles não precisam dividir o orçamento deles com a perícia oficial. A gente passa a ter o nosso
e passa a gerir o nosso orçamento fazendo um planejamento a longo prazo até com a questão da interiorização. Sim. Né? O que eu tenho esse ano? Eu posso comprar quais equipamentos com o recurso que eu tenho? Sem ali estar adentrando no orçamento da Polícia Civil, que também tem uma demanda gigantesca. Mas, Érica, né? então, assim, falando, né, gente, que eu falo nossos opositores, quem é contra na última audiência pública, Foram todos os delegados de Polícia Civil, eles não aceitam muito bem. Então, se tu tá diminuindo o trabalho deles, tá melhorando o trabalho da sociedade, tá melhorando o nosso retorno para a sociedade. Inclusive para eles, a gente acaba entregando uma prova mais robusta para o inquérito deles. Quais a os argumentos que eles usam para ser contrários à PEC? Então, por que eles são contrários à PEC? Bom, eu posso te dizer por um papel que eu vi circulando lá na Câmara, a questão orçamentária. A gente provou por A mais B que a gente não está obrigando o Estado a fazer. O Estado faz se quiser fazer, né? Então não há uma obrigação. Segundo, eles não teriam que dividir do mesmo jeito? Por quê? Porque no caso a fatia maior ficaria para perícia? Seria por isso ou meu não? Sonho. Não, porque não é. Porque... Meu sonho. Não, mas isso aí é... Não, pode ser teu sonho, não tem problema. Meu sonho. Não é que vai aumentar o orçamento, onerar o Estado. Não onera. É uma justificativa deles que a gente prova por A mais B que não há um custo a mais para o Estado. A gente está utilizando os mesmos servidores, a mesma força, a mesma estrutura, o que já se tem no Estado. A gente só está nomeando isso de polícia científica, né? Aumentando o nosso rol de atendimento e melhorando esse rol de atendimento, porque agora eu tenho um orçamento para comprar o equipamento que vai dizer que a droga é droga e vou fortalecer o inquérito policial do delegado de polícia. Então, assim, é um dos argumentos dele. O outro é que fere o pacto federativo porque obriga o Estado. Sendo que não fere o pacto federativo. Está no modelo do Bombeiro Militar e da Polícia Militar, que a gente viu que ao longo de vários anos é que foi saindo devagarinho. Então, eu não estou obrigando. Se os 7 estados que estão dentro da Polícia Civil quiserem permanecer, pode permanecer. Sim. Né? Então, eles não têm argumento. Essa é a realidade. Só que eles conseguem fazer um lobby um pouco maior, porque são o maior número na Câmara e no Senado. Gente, realmente é complicado. Mas se a gente eu costumo dizer assim, que o céu é muito grande, né? Então, dá para brilhar várias estrelas. Sim. Cada um fazendo o que é de atribuição sua, né? Sem querer entrar ou fomentar ou tomar para si o que é atribuição do outro, né? Então a gente não está entrando em atribuição de ninguém, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente quer aumentar a qualidade do nosso trabalho e a quantidade dele, podendo interiorizar, levar segurança pública, levar a garantia dos direitos sociais e humanos para o interior dos estados. Vamos voltar à tramitação, que a gente estava falando da tramitação da e pulou da PEC. Então, ela passa por comissões. Aí tem a audiência pública, que geralmente outros atores aí já entram. Teve várias audiências públicas. Desde 2009, eu já estou cansada de tanta audiência pública. Então, depois, como é que aprovada no Senado, aprovada na CCJ, vai para a plenária do Senado. Aprovada na plenária do Senado. Por quantos votos? Maioria. Maioria absoluta? Não, eu acho que maioria dos que estão na casa ali naquele momento, né? Certo. Maioria absoluta, porque tem que ter um quórum. E aí vai para a Câmara, aprovada na Câmara, se volta. Se não tiver alteração, Se não tiver alteração, volta para o Senado para uma segunda votação, porque são 2 votações no Senado, aí segue para o presidente da República. Em tese, a gente parece que é super rápido, mas na verdade, quantas audiências públicas ainda está na CCJ desde, meu Deus do céu, 2009. Já pediram outra audiência ou não? Acho que nem cabe mais audiência pública, de tanto que o tema já foi discutido. Esse tema é discutido desde o primeiro Congresso Nacional de Segurança Pública e a perícia ficou ali no segundo lugar, perdeu por um voto para a Polícia Penal, pela constitucionalização da perícia oficial. Autonomia, constitucionalização, fomento à estrutura, tecnologia, porque de fato... Inclusive, hoje é dia 15. Ontem foi o último dia para votar, né, pelo apoio à PEC. É isso, vamos falar sobre isso, que até a ABC fez aí uma movimentação para que a gente... Com todas as associações e sindicatos. A gente, assim, eu ainda não vi o resultado, né? Mas até onde eu vi, a votação estava bem expressiva. Estava bem expressiva, mas assim, a gente precisaria ali entre os 5 para defender
pessoalmente, né? Mas não deu certo, Érica. A Associação Brasileira de Criminalística não dorme. Então, você, perito do Estado, a gente está buscando de todas as formas. A gente já saiu, inclusive, do Legislativo. A gente está buscando outras esferas do governo, exatamente para garantir que a gente possa tornar o que já é real em todo o Brasil. São mais de 70%, quase 80% dos estados brasileiros já são autônomos. O que a gente quer é fazer com que se torne a nível federal, que já é uma realidade nos estados, né? A constitucionalização. Então é isso que a ABC está fazendo hoje. Ela não está mais só lá no Legislativo buscando esses apoios. Não, imagina. Quem nos concedeu a autonomia no Maranhão, o ex-governador Flávio Dino, hoje é ministro. Então a gente já está ali no Executivo. Sim, muito importante. Ele apoia muito, então a gente acredita no apoio, no esclarecimento, na legalidade do ministro Flávio Dino para estar ali apoiando a nível nacional o que ele fez aqui no nosso estado, né? E quais são aí? Tem outras estratégias para que a ABC está fazendo? Vai ter alguma mobilização? A gente está mobilizando aí os estados para o segundo semestre a gente fazer um grande congresso lá em Brasília, para que a gente possa acelerar um pouquinho. Por quê? Porque a gente está sendo buscado pelas organizações sociais, né? O que a perícia faz? A prova pericial, ela vai lá proteger os direitos da mulher. Sim. Ela está ali protegendo os direitos LGBTQI+, direitos humanos. Então, assim, todas essas organizações, elas têm buscado a Associação Brasileira e a gente tem feito parcerias positivas. Inclusive, Érica, até um ponto aqui. Isso aqui, gente, são os materiais que a ABC disponibilizou aí durante esse tempo para a gente conversar com os deputados para facilitar o convencimento. Exato. E aqui também tá escrito, né, um dos documentos. São diversas as instituições que clamam pela autonomia dos órgãos da perícia no Brasil, como a Anistia Internacional, as comissões de direitos humanos do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, as organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, vários órgãos. Então, mostrando, Érica, que é algo que a gente conversou em Brasília, que a luta pela aprovação da PEC não é algo classista. Não. É algo de interesse da sociedade. Exatamente. Porque de verdade a prova vai ficar o quê? Isenta. Uma prova imparcial. Que é algo que a gente... que está inerente à nossa função. É ser imparcial. Nessa última visita também que a gente estava em Brasília, algo que aconteceu comigo, aconteceu com outro perito. A gente, visitando um deputado, a gente deu o mesmo exemplo. Por quê? Quando a gente estava aqui em São Luís, aqui no Maranhão, quando a gente ainda era da Polícia Civil, a gente tinha uma viatura preta, Polícia Civil, só no cantinho, ICRIM. Aí tinha outra viatura preta, igualzinho Polícia Civil, no cantinho, delegacia, não lembro de onde. Fui para um local de acidente. E um carro bateu nesta viatura, uma batida relativamente grave. Quando eu cheguei no local, Érica, quando o cara viu a gente descendo uma viatura igualzinha que ele tinha batido e dizendo que nós éramos os peritos, foi a única confusão que eu digo que eu me envolvi até hoje na perícia em local de crime, porque ele falou: você não vai fazer a perícia, eu não aceito essa perícia, você é do mesmo órgão dele, isso não existe. A pessoa muito instruída, muito influente, ligou para várias pessoas dizendo: eu não vou aceitar isso aqui. Então, assim, mais é a desconfiança para você ver. Você não consegue passar credibilidade para a sociedade. E mesmo isso, dentro... A mesma coisa aconteceu com outro perito, falou: isso aconteceu comigo em outro estado. E isso mostra aí visível a importância até visual dessa autonomia. Né? Mesmo dentro, a gente é dotado de imparcialidade. A gente prefere não assinar ou não fazer a perícia quando existe ali legalmente algum item daqueles da lei que nos impossibilite. Eu já cheguei em local de crime em que um das pessoas policiais era meu primo da Polícia Militar. Na hora que ele me viu, ele abriu um sorrisão. Eu digo: nem te alegra, porque eu já me considero suspeita, não posso fazer essa perícia. E a gente se retira, porque nós somos dotados de imparcialidade. E essa é a principal característica que mais
fortalece a prova material, né? E toda a persecução penal como um todo. Não é uma causa classista, como tu disseste. É uma causa de persecução penal. É garantia dos direitos e do melhor processo penal possível, né? Então, qual o laudo que deve ir para o inquérito? Qual o laudo que é mais basilar para aquele inquérito, para aquele processo? É o laudo da perícia oficial. Sim. Né? Que é isento de uma perícia autônoma que a gente faz para concluir de forma direta esse caso sem nenhum receio de processos anteriores. Então, eu estou atuando única e exclusivamente naquele caso, aquela única vez, sem cobrar absolutamente nada para isso e sem conhecer nenhuma das partes. Então, esse é um processo, um documento, um trabalho científico e isento. E, Érica, falando também sobre isso, num desses últimos documentos que a gente, inclusive, leva para conversar com os deputados, eu acho que é esse aqui. Esse é o último. Olha a BCO. Nossa gente, presidente aqui tá usando tudinho, mesmo, viu? Olha só. Porque eu acho interessante a gente falar desse caso, que é o caso do Morro do Jacarezinho. Que a gente sabe que lá teve uma ação da Polícia Civil, em que morreram 28 pessoas. E o Ministério Público duvidou, né, da atuação da perícia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a perícia do Rio de Janeiro é vinculada à Polícia Civil e solicitou a perícia de outro estado, no caso foi a perícia de São Paulo. Então, imaginem, a gente não... Realmente, são muitas situações que fazem a gente ter certeza, a sociedade ter certeza que a gente não pode mais estar dentro da estrutura da Polícia Civil. Não porque a autonomia gente é o caminho. Quer, não é porque vai mudar. Foi até um discurso que eu falei para muitos deputados, não é por causa de mim, mas é porque a sociedade precisa dessa perícia equipada, uma perícia com maior número de servidores, porque tudo isso vai acontecer quando você estruturar. Então, assim, as pessoas precisam ter essa percepção que a gente não está aqui lutando para dizer, vai melhorar nós, assim, não é algo que vai melhorar pra gente individualmente, mas é o nosso serviço que vai melhorar com essa nova, com a autonomia. Pra sociedade. Pra sociedade. Não é um pedido, é como eu te falei. Foi, a gente conversou... O caso do Rio Grande do Sul. Não foi um pedido pessoal. Eles perderam vários dos direitos que eles tinham. Vamos falar do Rio Grande do Sul, que é um modelo diferente do Maranhão, que foi um dos estados um dos primeiros estados que se tornaram autônomos e hoje é o que tem o maior banco tecnológico está lá, né? A maior quantidade de peritos é de lá, né? Então a interiorização, a maior que tem, também é de lá, mas foi uma causa social, porque se você for pensar no social, eles perderam vários dos direitos deles. Perderam porte de arma, aposentadoria especial, que isso pode ser resgatado se a gente for incluído ali na Constituição Federal, né? Todos esses direitos, eles voltam a ser inerentes do servidor da Polícia Científica, que eles são, né? Estando no 144. Então, de fato, não é uma causa associativa, é uma causa social de persecução penal. É para que o nosso trabalho ele seja fortalecido, para que seja fortalecido o inquérito, seja fortalecido o processo, e isso se configure ali na base final, que é a segurança pública. Isso. É isso que a gente precisa aqui deixar como um recado para quem estiver assistindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Érica, gente, uma pergunta que já foi feita várias vezes para mim. Foi feita no Instagram quando eu coloquei. Eu até perguntei aqui, pergunta de milhões. Tu já respondeu, mas eu vou perguntar de novo. A PEC melhoraria as negociações salariais? Carol, infelizmente não, porque assim... É exatamente para não romper o pacto federativo. Então, a nível federal, o presidente pode dizer assim, ei, Estado, aumenta aí o salário do perito. Sim. Não vai impactar nada no salário dos peritos, né? Isso não, é bom deixar também isso claro. É bom deixar claro. Mais uma vez, não é uma luta classista. Não é uma luta classista. Não vai melhorar em nada, não vai gente. melhorar em nada. Então, salário, de fato, é a associação local, né? Fazendo o trabalho de formiguinha e esse esclarecimento da base do governo local. Então, a PEC, ela não vai aumentar salário de perito nenhum em nenhum estado. Nenhum estado. Outra pergunta muito comum é a questão, como é que fica a situação da Polícia Federal? Então, a Polícia Federal nessa PEC, ela não é nem citada. Né, exatamente para também não romper o pacto federativo. Então, eles continuam
como estão, da forma que estão, com o organograma que estão na Polícia Federal. Certo, deixa eu ver se está faltando aqui, gente, alguma pergunta, porque a gente praticamente já conversou todo o meu roteiro, mas deve ter algumas outras, vamos ver se faltou alguma coisa. Érica, essa pergunta a gente fizeram no Instagram, foi um perito que fez. Por exemplo, se a PEC for aprovada, PEC nacional, né, a PEC, o que muda na prática? Essa pessoa foi aqui do Maranhão que perguntou. O que mudaria na prática? Vamos ver o que mudaria. Pro Maranhão. A gente... Pegar algumas perguntas, gente, que foram feitas aqui no Maranhão. O que muda na prática pro Maranhão e pros outros estados que estão no modelo híbrido. No modelo, né? Vamos falar do modelo híbrido. A gente vai se tornar polícia científica de fato, totalmente fora da polícia civil, mas com todos os nossos direitos e garantias de policiais ali fomentados. Então a gente continua com o porte de arma, com aposentadoria especial. Nós teremos orçamento de fato próprio, podendo planejar a perícia ao longo dos anos. Hoje a gente já participa do planejamento, plano plurianual, né? Mas assim, dentro da Secretaria de Segurança. E aí a gente vai ter uma atividade maior no plano orçamentário. Certo. Outra dúvida é como é esse organograma hoje com a perícia geral. Então, o perito geral ele tem um cargo equiparado ao delegado geral aqui no Maranhão. Isso. E os dois respondem direto ao secretário de Segurança Pública. Então, a gente pode dizer que o comando da perícia oficial no Maranhão é pela Direção-Geral de Perícia, onde a gente tem a perita geral, e a gente tem dois grandes departamentos. Departamento de Perícia da Grande Ilha e Departamento de Perícia do Interior, né, que a gente tem coordenadores. E no interior a gente tem 8 regionais previstas na autonomia, na legislação. Dessas 8 regionais, a gente devagarinho, com planejamento, que é o projeto de interiorização, a gente está conseguindo levar o núcleo da medicina legal. E aqui em São Luís são os grandes só um pouquinho da interiorização, porque também é uma dúvida que as pessoas me perguntam muito. São 8 regionais. Hoje funciona. Quais funcionam? Outra de pergunta. Forma plena, Timon Imperatriz, que tem o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal. Historicamente, Carol... Então, 6, essas outras 6. Pronto, essas outras 6. Sobre Historicamente, a criminalística, ela acompanhou a medicina legal. Sim. Né? A gente sabe ali, por todo o histórico da criminalística que a gente já estudou, que aonde foi a medicina legal, devagarinho foi tendo a necessidade primeiro da identificação, né? E aí a gente apareceu os métodos de identificação e depois as outras áreas da criminalística. Então, a gente, nesse meio, o nosso maior atendimento, a gente pensa, medicina legal, pensa logo em morto, mas não, 90% do atendimento é em vivo. Então, nessas outras regionais, a gente iniciou com núcleos de medicina legal. Então, Imperatriz e Timon tem o complexo completo, né? Que é CRIM e IML. E aí a gente vai com o núcleo de medicina legal, que faz atendimento somente em vivos, em Balsas, em Açailândia, em Santa Inês, Caxias, Codó. Eu posso estar esquecendo alguma. Mas a gente está conseguindo... Esses 8, já todos têm então, atendimento de medicina legal? Não todos. Não são todas as regionais. A 4ª, 5ª, 6ª regional tem. Eu preciso ver direitinho no mapa, porque como eu estou aqui no ICRIM, eu não estou muito ligada no que está acontecendo no interior. Érica, outra algo que poderia mudar, algo que seria benéfico na tua visão, no caso, para São Luís. No caso, aqui a gente tem também 7 institutos, né, isso? Que compõem a perícia oficial, Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística, Instituto IML, Instituto Médico Legal, Instituto de Genética Forense, Laboratorial, Instituto de Laboratorial Forense e o Instituto de Perícia para Criança e Adolescente. E a Central de Custódia de Vestígios. E a Central de Custódia, que hoje é uma das que precisam de maior expansão, né, Érica? Porque a gente pode como é que a gente dizer, pode na falar verdade, os desafios aqui para a Grande Ilha? Pronto. Que você acha? Em 2015... foi instituída a Central de Custódia. Sim. Né? O Maranhão ele já está preocupado com a cadeia de custódia das provas desde 2010. Certo. Né? Que a gente foi comprando os nossos lacres, fazendo os nossos procedimentos internos. Em 2015,
o governador Flávio Dino instituiu a Central de Custódia de Vestígios Criminais. Em 2019, o Congresso Nacional, eu digo que foi um presente de Natal, 24 de dezembro de 2019, instituiu a necessidade da cadeia de custódia da prova. O Maranhão já fazia isso desde 2010. O governo federal só foi ver isso e instituiu isso em 2019. Né? Então, quando a Central de Custódia foi criada, ela foi criada como instituto, assim como o Instituto de Criminalística. Mas quando veio a lei de 2019, disse que ela precisa estar ligada diretamente ao órgão central. No caso, na minha visão jurídica, né, porque sou formada em Direito, ela deveria ser um departamento, não um instituto. Porque para estar ligada ao órgão central tem que estar ali na linha dos departamentos. Sim. Mas isso aí tem de ser visto e acolhido, né, pela gestão, pelo secretário de Segurança e pelo governador, que é muito pró-perícia, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E aí, a estrutura da Central de Custódia ela precisa ser construída, porque apesar da lei ter sido 24 de dezembro de 2019, não se nasce um prédio de Central de Custódia da noite para o dia. Então, de lá para cá, a gente tem formulado um modelo, um Maranhão. Eu fui coordenadora da Câmara Técnica de Estruturação a nível nacional. Né? Que é super importante. Fala sobre quando você foi coordenadora da Câmara Técnica. Da Câmara Técnica de Estruturação das Centrais de Custódia. Então, eu fiz todo um estudo a nível nacional de como eram os modelos, de onde tinha, de onde não tinha, o que precisava. Então, a gente criou um modelo para que a gente pudesse estar legalmente amparado pela legislação para não desconsiderar ou desvalorizar as provas produzidas pela perícia oficial. Então, a gente adotou esse modelo e então a Central de Custódia ela ficou finalística, né? E ali para receber esses vestígios depois de analisados, esse prédio ele precisa ainda ser ou construído ou fomentado em algum outro prédio público. A gente ainda não tem, a Central de Custódia ela funciona de forma administrativa. Né? Enquanto isso, a gente segue a legislação. Se não tem um lugar, a autoridade policial ou judiciária precisam acolher esse vestígio em um outro lugar que não na perícia, que é o que diz o parágrafo único do 158F do Código de Processo Penal. Então, a gente continua dentro da legislação, né? Mas a gente precisa fomentar a busca desse prédio para custodiar essas provas. Muito bom. Gente, se a gente fosse botar, teria assunto aí até amanhã. Só que a gente está focando bem na questão da PEC. Érica, se tem alguma coisa, eu tô procurando se tem alguma coisa importante que a gente ainda precise falar, não só para os peritos aqui do Maranhão, mas para os peritos do Brasil sobre a PEC, alguma coisa que você queira falar, comentar, alguma informação importante? Eu acho que a questão do empoderamento. Carol aí é a nossa, né, coach de empoderamento feminino. Mas eu acho que é um empoderamento profissional, né? O que a perícia oficial faz? Você entrou na perícia, como a gente costuma dizer, porque você abraçou a profissão, é o que você ama fazer, porque eu amo isso aqui. Né? Mas a gente vê alguns peritos, eu ando o Brasil inteiro, a gente vê aquele perito que tipo tá ali para ganhar, né, o salário dele, mas é o empoderamento mesmo, a importância que a perícia tem para a sociedade, né? Se você não conseguir dizer que aquela mulher ela foi violentada e mostrar isso e produzir uma prova para dizer, tá aqui a prova material de que de fato ela foi. Érica, eu falo, falando sobre isso, é a questão da missão. Eu sempre falo que você nunca vai ser feliz. Falo feliz realizado. Se você não entender que o que você faz é uma missão para uma outra pessoa, porque talvez a pessoa nunca nem... Eu falo muito isso. A única vez que a pessoa precisou da perícia foi aquela determinada vez, e você pode mudar na dor, e você pode mudar aquilo ali. Porque, Érica, depois que eu fui para reprodução simulada, que é algo que eu me identifico muito, gente, eu sempre falo isso, que eu ficava frente a frente com as pessoas e que eu via aquele choro, aquele desespero de pessoas com 2, 3 anos dizendo, eu não aguento mais isso aqui porque eu não sei o que aconteceu. E a pessoa, gente, ela precisa ter paz. E se a gente está nas nossas mãos a paz, porque a justiça, o entendimento do que está acontecendo e uma possível condenação de quem for traz uma paz para as pessoas. Então, eu acho que é o que tu tá falando. A gente precisa se empoderar no sentido de que eu não tô ali
porque eu vou receber. Claro, gente, claro que é muito importante. É muito importante, você tem conta para pagar. Você tem conta para pagar. Mas você fazer. Mas a missão com é diferente, com propósito de vida. Assim, a paz que tu fala que a pessoa sente, a gente sente também. A gente sente. Teve uma vez, eu estava na campanha de desaparecidos, né? E chegou uma mãe... É uma coisa que simboliza muito a paz. A paz. Na campanha de desaparecidos, que a perícia, ela recolhe o material genético, coloca no Banco Nacional para ver se a gente acha, né, vivo ou morto, essa pessoa. E a mãe, ela chegou para mim e disse: doutora, são 10 anos. Eu só queria a certeza de que ele, ainda que vocês não me dissessem que ele está vivo, que vocês me entregassem a paz de que o meu filho está morto, eu não aguento mais procurar. É a incerteza do dia a dia. Na verdade, que mata, é a incerteza que mata, te dá a dor. Não, essa dos desaparecidos, eu sou muito fã, gente, essa parte da genética, do poder de você devolver resolução. A paz para uma família. Você, às vezes, assim, morreu, mas você tem paz naquilo. Não é uma coisa positiva para a família nem para você, mas aquele sentimento de paz, aquela alegria de você estar dando a solução de um caso para alguém é muito importante. Então, só finalizando, Carol, esse empoderamento profissional, ele é importante para a associação local, para as associações e sindicatos locais, e é extremamente importante para a nacional. Porque aí você já fez, às vezes a presidente da associação não conhece, mas o perito é amigo de um deputado, é amigo de um secretário de Estado. E essa conversa, ela acaba aqui chegando no nacional. Não, eu falei com o perito lá no Estado, ele me falou, e já facilita, já abre uma porta, né? Não é a primeira vez que a gente vai estar falando sobre isso. Então, perito, empodere-se no seu profissionalismo, na sua profissão. Fale com amor, com clamor, com paixão do propósito que é a perícia oficial para a vida das pessoas. Perfeito. E é isso, inclusive, estava conversando com o secretário essa semana e eu falei muito para ele sobre isso. Não sou eu que preciso. Às vezes eu não estou fazendo isso aqui por mim, mas está na minha mão e nas mãos dos peritos a vida e a paz de muitas pessoas. Então, a gente precisa ser valorizado. Em outro contexto, tá, gente? Em outro contexto. E aí, eu conversei com ele pedindo apoio a algumas demandas da nossa categoria. E eu sempre foco isso. No foco no individual. Não é porque pra mim, mas é porque o que está nas mãos da gente é muito importante para as pessoas que estão precisando. Então, a gente com um número muito reduzido de pessoas, com uma carreira defasada, sem um complexo. Então, tudo isso gera um problema que não é tão pessoal, é um problema para a sociedade. Então, a gente tem que deixar isso claro, porque esse podcast acaba aqui, ele não se sabe nem quantas pessoas vão assistir. E também falar para os peritos, claro, também que assumam o propósito, assumam a missão, façam com amor. Eu acho que é esse reconhecimento que a gente precisa para melhorar ainda mais o que a gente faz hoje. A gente já faz hoje com pouco, imagina quando a gente realmente tiver os equipamentos, o número de pessoas, a interiorização. Quantidade adequada de peritos, né, que a gente tem ali, a Organização Nacional dizendo que é um perito para cada 5 mil habitantes. Pronto. E hoje no Maranhão, gente, é um para cada 33 mil. Pronto. E como eu digo, a gente sempre fala isso, perícia no Maranhão é um privilégio, infelizmente não é um direito. É um privilégio mesmo. Tu falaste um ponto, Carol, que até esse é um pedido que eu costumo fazer desde que eu era presidente da nossa associação aqui no Maranhão, que é o complexo de perícia. Isso, complexo. Até esse não é um pedido classista. Isso é não um pedido para a sociedade, é acessibilidade. Isso. Né? Às vezes a gente fica ali no Bacanga, o IML, o ICRIM. Então, às vezes a pessoa anda São Luís inteira para chegar ali no Bacanga, na UFMA, no campus da UFMA, para às vezes não conseguir ser atendido. E outra pessoa, gente, está num contexto de dor. Exatamente. Ela não está ali para ganhar um prêmio, para receber um dinheiro, ela está ali no contexto, talvez a maior dor da vida dela, sofrendo com aquele deslocamento, passando horas e horas esperando um resultado de um exame ou esperando para ser atendida. Esperando no ônibus o trajeto para chegar até lá. Pra chegar, E outra, também
falando em Constituição, é assumindo ali os preceitos constitucionais de eficiência e eficácia dos serviços públicos, né? Sim. A gente estando num local mais central, a gente conseguiria fazer esse atendimento mais imediato a todas as outras áreas da grande ilha. A gente lá no Bacanga, quando o povo quer protestar, a primeira coisa que eles fazem é fechar a barragem do Bacanga e a gente não é nada central, ali não é central. Né? E a gente não ser central, a gente às vezes ainda é cerceado do direito de ir e vir por conta das manifestações. Minha gente, vamos ter que encerrar nosso podcast. Foi muito bom ter conversado aqui com a doutora Érica, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Criminalística, perita criminal, diretora do ICRIM. E a gente pôde conversar um pouquinho sobre a PEC. Espero que as principais dúvidas tenham sido sanadas. Vamos aí, peritos, ajudar, os peritos que estiverem ouvindo de outro estado, que estiverem assistindo, vamos ajudar no convencimento, na solicitação de apoio para os deputados, senadores dos estados, porque realmente vai ser uma mudança de vida para a gente, claro, mas como a gente está falando aqui, a mudança e a melhora é para a sociedade. É isso.